Mas eu acho que na prática, o autista é uma pessoa que enxerga um mundo diferente do que você e eu enxergamos, entendeu? Isso é um pouco de cada um, mas o autista é muito individual, isso fica muito mais latente no autista. É uma pessoa que enxerga o mundo de forma diferente. Pensando um pouco nessa questão de sociedade como um todo e de aceitação do autista, eu acho que tem, assim, em primeiro lugar, eu acho que tem uma questão de conscientização. Existe ainda, por mais que se fale mais hoje em dia, ainda, e você cada vez mais conheça pelo menos uma pessoa, uma família que tem um autista, então você vai ouvir falar muito mais porque os diagnósticos estão aumentando. Então, assim, a gente não sabe exatamente se aumentou a população autista, se os médicos estão discutindo mais e vendo mais e diagnosticando mais, mas em algum momento todo mundo vai conhecer um autista. Então, assim, como a gente falou no começo, eu acho que é uma forma diferente de ver o mundo. Então, assim, o comportamento do autista é diferente do comportamento das pessoas, da população em geral. Então, eu acho que, assim, existe a questão do julgamento e da empatia que a gente estava falando, que é, em primeiro lugar, enxergar o outro e tentar entender o outro. No caso do Brasil, principalmente, vou falar um pouco do Brasil. No mundo, eu acho que, assim, Estados Unidos e Europa, eu acho que o conhecimento está ficando maior, então acho que está ficando mais fácil de entender. No Brasil, a gente ainda tem muitas barreiras, muitas. Primeiro, de se saber, porque, assim, o autista, você não enxerga, né? Então, assim, você vai olhar e muitas pessoas falam, seu filho não parece autista. Tá, não precisa parecer, né? Ele é autista. Então, você vai olhar para ele e muitas vezes a pessoa fala, puxa, que moleque mal criado. Essa mãe não deu educação, esse pai não deu educação, esse menino está se comportando mal no restaurante, no cinema, no shopping, no elevador. Aconteceu um negócio emblemático para mim, que foi uma vez o Sérgio estava com o Gabriel no elevador e o Gabriel abraçou um cara nada a ver. E aí o cara virou e falou assim, moleque, por que você está me abraçando? Vai abraçar seu pai. É meio chocante ouvir isso, mas acontecem milhares de situações, não comigo só, com todos os pais. Então, assim, que loucura, né? Um adulto receber um abraço de uma criança e julgar. Então, você tem muito essa questão do julgamento, as pessoas não se colocam muito no lugar do outro. Pelo autismo não ter uma aparência física, uma carinha, você olha e são crianças normais. E aí, de repente, acontece um disruptivo, uma birra no meio do mercado, no meio do parque, porque o menino não quer entrar na fila, porque o menino não quer sair do pula-pula, é a vez do outro. E aí as pessoas olham torto realmente, né? A mãe não sabe pôr limite, que criança birrenta, que criança mal educada. Hoje em dia, eu já tô numa fase de falar, olha, você me desculpe, ele é autista, ele tem algumas dificuldades. E aí as pessoas até ficam constrangidas. Desculpa eu, porque não sabia, não parece, mas tão bonito, a gente escuta isso, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que falar. Quando eu chego em alguma festinha infantil, eu já aviso os monitores, olha, ele é autista, ele não fala, mas ele entende tudo que você fala, você pode falar com ele, você pode chamar a atenção dele. E eu acho que, assim, a gente tratando eles como crianças típicas, é o correto, né? Porque eles têm que ter limites como as outras crianças, não é pela necessidade especial deles que ele pode, né, extrapolar. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas têm que ter um pouquinho de tolerância com eles, né? Porque eles têm algumas questões sensoriais, eles têm as dificuldades deles. O maior desafio é a parte social e de comportamento, né? Muitas vezes a gente vê crianças que até buscam o contato, mas talvez a sociedade às vezes não está tão preparada, né, para incluí-la. E isso até que a PAI vem fazendo muito, é buscar uma sociedade mais inclusiva, né? Então, nós, tanto profissionais quanto pessoas, né, que estão capacitadas para isso, a gente vem buscando
a inclusão dessas pessoas, né, justamente para minimizar possíveis riscos, né, e exclusões, né, a fim de que aquela criança fique realmente inserida dentro de um meio, né, e essas questões que voltam aos desafios, então o comportamento, a questão da socialização, com o apoio psicológico, né, fique mais ajustada ao meio em que ela está. Olha, eu acho que como nós estamos, hoje em dia está tendo muita demanda e hoje em dia está se falando muito, então a inclusão está acontecendo, mas ela ainda está engatinhando. Mas tá, eu vejo muitas empresas e muitas ONGs se formando, muitos eventos para que isso aconteça. Então está tendo muita fala, né, sobre a inclusão. Só que na verdade, gente, eu penso assim, inclusão não deveria nem existir essa palavra, como já dizia Motan, né? A inclusão na verdade, é você acolher qualquer pessoa independente de suas condições física, intelectual, religiosa, condição, opção sexual, independente de tudo, você tem que acolher essa pessoa. Então, se ela bate na sua escola, qual a dificuldade dela? É isso, tá, vamos acolher. É qualquer um, né? Não precisaria existir essa palavra inclusão, né? Então a gente vê assim, infelizmente todos falam, eu tenho um aluno inclusão, né? Eu falo, não, você tem alunos. Aconteceu tudo que você pode imaginar. Eu acho assim, existe uma questão legal de que as escolas são obrigadas a acolher a criança autista, mas no fim a inclusão acaba sendo meio utópica, porque não adianta nada você acolher se você não fornecer para a criança, para o adolescente, aquilo que ele precisa. Então, assim, a gente recebeu muitos nãos ao longo do caminho. Muitos. A gente recebeu todos os tipos de desculpa. Então, por exemplo, eu não posso aceitar o Gabi porque eu já tenho um autista na sala e vai dar muito trabalho. Entendeu? O professor não consegue. Eu não tenho condição de adaptar material. Que pergunta difícil, né? Eu, como mãe, só queria que as pessoas respeitassem os nossos filhos, né? Respeitassem, na medida do possível, pudessem ajudar um pouco e ter um pouco de empatia, de compaixão, né? De amor ao próximo. Só um pouquinho já faz a diferença, né? Então, eu penso assim que as pessoas poderiam ser mais tolerantes, né? Com todas as questões de inclusão. Eu acho que o primeiro é que as pessoas saibam essa informação. Existem níveis de autismo, então a gente não pode generalizar. As pessoas com autismo, elas podem se desenvolver e elas podem chegar a ter uma vida mais próximo do normal. Em alguns casos a gente vê, né? Então acho que para mim fica forte um olhar menos para a deficiência e mais para os recursos e para o potencial, né? Menos para o preconceito e mais para o que essa criança pode desenvolver, né? Às vezes a gente vê, tem um exemplo do Marcos Mion, que tem um filho, né, grande e eu acho lindíssima a relação que ele estabelece e como você vê esse efeito na vida, né, da pessoa. Então eu acho que esses pais, que essas mães possam olhar para essa criança desse ponto de vista e a gente precisa ter menos vergonha e ter menos preconceito, estereótipos de achar que, não, é autismo e acabou. E eu sinto que às vezes os pais, sem perceber, principalmente quando eles têm mais de um filho, acabam que colocam às vezes a criança autista num lugar de incapacidade, num lugar de não poder. E isso acaba que prejudica esses avanços, né? Como se você olhasse para o diagnóstico. E por isso que às vezes eu acho também assim, o diagnóstico é importante, mas ele precisa ser feito de forma correta, de forma criteriosa, porque um diagnóstico feito de forma equivocada ou que não trabalhe bem, você causa um prejuízo para a vida toda das pessoas, né? Existe um livro até que fala mude o seu falar que eu mudo o meu ouvir, né? Que foram feitos, né, por pessoas que têm síndrome de Down e que é justamente essa mensagem que eu queria passar, né? Tanto para o autismo ou para qualquer outro transtorno do desenvolvimento, enfim, qualquer diagnóstico. Na verdade, não são eles que
tem que ser compreendido por nós, né? Nós temos que compreender e viver o mundo deles também, que é o mesmo que o nosso, sabe? Então, eu acho que no geral é isso. Uma das questões que a gente pode abordar nesse sentido de ver o mundo deles, do modo dele, é o que a gente fala de inclusão. Né? Então, a PAI de São Paulo, por exemplo, tem um programa, né, de inclusão no mercado de trabalho, né, que tem uma metodologia de apoio ao emprego. Então, essas pessoas são inseridas, né, no mercado de trabalho com apoio dentro da empresa para favorecer o desenvolvimento dela ali dentro do mercado de trabalho. O autismo é uma dificuldade que a criança tem de relacionamento na comunicação social. É um comportamento restrito e repetitivo que cada um tem. Mas o autismo também tem a sua dificuldade na fala, na linguagem. Eu não quero dizer na fala em si, mas sim na sua comunicação. Mas as pessoas, antes de tudo, têm que entender que elas, de todas as limitações, elas são crianças. Então, trate-as como uma criança, respeite as limitações dela, entenda direitinho o que é que está incomodando, o que a deixa mais desconfortável, porque assim você vai conseguir ter uma vivência melhor, ela não vai ficar descompensada fácil, ela vai ter suas frustrações, mas vai conseguir trabalhar isso. Nós em casa temos que ter essa estrutura de trabalhar com o que elas necessitam. Eu costumo dizer que o cego, a pessoa que tem deficiência visual, ela precisa de braille, né? Uma pessoa que tem deficiências auditiva, ela precisa de um Libras. E uma pessoa que tem um autismo, ela precisa de pistas visuais. A pista visual, porque elas demoram para decodificar o que você fala, o linguajar, os códigos linguísticos, de você mostrar uma figura, elas vão compreender melhor o que você está propondo para ela. Então, tenta entender qual a melhor maneira de trabalhar com essas pessoas, e se você, por exemplo, souber ter mais conhecimento com essas demandas que elas necessitam, a convivência e o aprendizado vai ser melhor. O autismo, como ele não tem muita cara, eu odeio fazer comparações, mas quando você vê uma criança com síndrome de Down, é mais fácil a identificação, né? Então, assim, o autismo não tem uma cara. Você até tem crianças com síndromes associadas, mas quando você vê uma criança como o Gabi, que você olha para ele e você não consegue identificar, eu acho que o que a gente espera, o que os pais esperam, é essa empatia que a gente está falando desde o começo da nossa conversa. Tentar se colocar um pouco no lugar do outro. Então, assim, o autismo atinge um número maior de famílias a cada dia. Então, o que a gente espera é aceitação. Na caminhada que a gente vai ter agora em abril, vai ter uma camiseta, que uma das palavras é aceitação. A gente espera só ser aceito como a gente é, entendeu? Acho que isso que nossas crianças querem. Aceitação, serem aceitas. É isso.